Olá no ar, pela TV BH Web, o seu programa cotidiano. No ar, o seu direito. Onde houver informação, está lá, Jefão. Hoje nós trazemos para você, querido telespectador da TV Web BH, um tema muito interessante, bastante digno da gente observar. Hoje nós vamos falar a respeito do Tribunal do Júri. E para nos dar orientação sobre esse assunto tão interessante no mundo jurídico, de novo aqui conosco, nosso querido amigo, advogado, Dr. Dorlenis Umer. Dorlenis Umer de Menezes, que vai trazer as suas colocações com relação ao tema jurídico Tribunal do Júri. Dr. Dorlenis, muito obrigado pela oportunidade, outra vez, de ceder o seu espaço de tempo para estar aqui conosco, levando até os telespectadores da TV BH Web essa informação tão preciosa. Nós agradecemos gentilmente essa solicitude e gentileza do senhor. É um prazer, Jefão, estar aqui novamente. Eu agradeço esse convite. Inclusive, já não sou nem barrado mais ali na portaria. Eu já entro, já eles olham para mim e falam: "Ó, doutor, tudo bem e tal?" Isso Nossa, é muito ilustre bom. celebridade. Eu agradeço, sim, de coração aí a oportunidade. E vamos hoje aqui num bate-papo, né, para esclarecer sobre esse assunto. É um assunto, assim, polêmico, mas é um assunto até educativo, porque muitas famílias, né, hoje em dia, passam aquela coisa assim, aquela coisa chata de a pessoa que está sendo julgada ali, que é um familiar, exposto, né, até pela própria televisão, porque é a única situação em que o Tribunal do Júri, onde outras pessoas podem e têm a oportunidade de assistir ao vivo ali o que está acontecendo. Eu fico imaginando, porque o Tribunal de Júri ele é fantástico, né? São vários atores, é um instrumento jurídico que ele define ali, em algum momento, por certo no final, presumo eu, entre a liberdade ou não de quem está sendo julgado. O senhor, como penalista que é, gosta de fazer o Tribunal do Júri, muitos anos nessa peleja, nessa luta, como advogado. Antes do senhor falar com relação ao Tribunal de Júri, a sua criação, a sua necessidade, o princípio para que ele foi criado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é a adrenalina do advogado de defesa no Tribunal do Júri? Olha, é a coisa mais gostosa que tem. Sério? É fazer um Tribunal do Júri. E colocou bem, é uma adrenalina. Então, assim, quem gosta de aventura, quem gosta, assim, de coisas radicais, é a mesma coisa. É uma adrenalina, aquela coisa que você não pode errar, você fica... até terminar o Tribunal do Júri, você fica ali ligado naquilo, o promotor em cima de você, todo mundo vendo ali, você não pode errar. Porque a pior coisa que tem para um advogado, eu ainda não presenciei isso, mas os relatos aí a gente sabe de tudo, é quando um juiz para um Tribunal do Júri, suspende e fala assim: por falta técnica da defesa, vão ter que suspender isso aqui. Então, assim, é muito triste isso. Seria o diploma de incompetência do advogado. Ele está acabado para a profissão, né? Imagina, você chega lá, o juiz fala com você assim: não, você não nasceu para isso. Então, assim, é algo horrível. Mas a adrenalina é algo, assim, espetacular. E presumo eu que todos ali estão com a adrenalina altíssima, inclusive os jurados, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. Porque é uma responsabilidade muito grande, você está definindo entre a liberdade ou não de alguém. Uma defesa técnica bem proferida, ela vai dar o bom tom para aquele suposto apenado, né? Ou pretenso apenado ali, ou não, vai dar a liberdade. Jefão, para falar a verdade, assim, eu não concordo muito com isso, assim, tem que absolver alguém. Não, o advogado, o papel do advogado ali é simplesmente adequar o crime à pena. Porque se deixar por conta do promotor, deixar por conta do juiz, eles vão colocar sempre 30 anos. Não pode exceder o direito, né? É verdade. Então estamos ali, porque assim, é ruim a pessoa falar assim, ó, você tem coragem de defender bandido? Não é assim. Todo mundo tem direito
a uma defesa justa, a um julgamento Legal. justo, legal. Então não é deixar assim, você tem coragem, não. E se a pessoa também for olhar por um outro lado, eu acredito muito, eu sou muito religioso, e eu acredito o seguinte, se Deus colocou aquela pessoa no meu caminho e eu consegui absolvê-lo, mesmo que ele tenha cometido o crime e eu consegui absolvê-lo, eu acho assim que quem sou eu, né, para ir contra os desígnios de Deus, que acho que Deus tem um propósito maior para aquela pessoa, e quem sou eu para ir contra Deus? O Tribunal do Júri fala um pouquinho, tem muita gente que não conhece essa história do Tribunal do Júri. Quando ele foi formado, por que ele foi formado, e como, desde que foi formado até hoje, quais as mudanças assim mais visíveis que o senhor pode trazer para o telespectador da TV BH Web? Olha, Jefão, para falar assim a história do Tribunal do Júri todinho, ia ficar aqui a noite inteira, ia passar o final de semana e tudo, e não íamos conseguir chegar, né, à história toda real. Eu sei que assim, o Tribunal do Júri, ele começou mesmo na Inglaterra, mas aqui no Brasil é desde sempre, porque eu entendo que Brasil é Brasil depois que se libertou de Portugal. Então, quando teve 7 de setembro de 1822, né, que foi a nossa independência, já existia, estou falando quando ele ficou assim... A nossa independência. Exatamente, a nossa independência, em 7 de setembro. Então, é o seguinte, desde essa época já existia o Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri foi criado no Brasil, é uma coisa até hilária dizer, né? Simplesmente era para julgar os casos de imprensa. Eram 24 pessoas escolhidas pelo príncipe, que foi o primeiro, foi o nosso regente aqui. Ele escolhia 24 pessoas da sociedade, pessoas idôneas, pessoas inteligentes e tudo, para responder às questões da imprensa. Aí que começou. De lá para cá, houve muita mudança até chegar. O senhor quer dizer que não podia falar do mal do rei? Se falasse mal do rei, estava montado 24 pessoas para fazer o julgamento. Exatamente. Vamos assim, atualizar. Não podia ter fake news naquela época. Fake news da época, né? Antigo, Tá vendo? Começou o fake news há bastante tempo. Entendi. É um tema bastante longo para você ficar detalhando essas colocações. Mas, tecnicamente, o que compõe ali o Tribunal do Júri efetivamente? Quantas pessoas? Quem são essas pessoas? Olha, o Tribunal do Júri, ele é formado, né? Tem os meirinhos, que são as pessoas que organizam ali dentro, ficam ali. Tem o presidente... São funcionários da Justiça também? Sim, funcionários da Justiça. E tem ali o presidente, que é o juiz, o promotor de justiça, caso ele aceite, né, alguém ficar com ele também como um ajudante dele, pode ter uma pessoa indicada pela família e pode colocar ali. Um advogado. Entendeu? Um advogado que pode ali compor também a mesa. Tem a defesa, tá? A polícia militar muito importante, não necessariamente o réu tem que estar ali, mas o réu, né, a segurança toda e o mais importante, o corpo de jurados que tem que estar ali. E esse corpo de jurados é até bom nós falarmos sobre ele, porque muita gente não sabe, são 7, são 15, são 25. São 7, são 15 e 25 mesmo. Só que 25, eles são convocados 25. Mas para dar, assim, para ter mesmo o Tribunal do Júri, para estar tudo certinho, tem que ter no mínimo 15 jurados. Tendo 15 jurados ali presentes, são convocados 25, ou por doença ou por qualquer outro motivo não podem comparecer, tendo 15 já pode sim, tá, fazer o Tribunal do Júri. Então, desses 15, são sorteados 7. Só que quando é sorteado, o juiz pergunta primeiro para o promotor de justiça se ele quer aquela pessoa como jurado ou não. Não precisa explicar nada. Os 3 primeiros não precisa explicar nada. Os 3 primeiros dele e os 3 primeiros da defesa. Você pode
Pode aceitá-lo ou não? Sim, aceitar ou não, mas você não precisa de justificar. Só agradece a presença e mais nada. Não precisa falar mais nada. Fala, não, esse não, é pronto. Obrigado, presidente. Então. Aí, depois que compôs os 7, aí sim, aqueles 7 é que vão julgar ali no tribunal do júri, que é o corpo de jurados. Só para fazer um complemento aqui, do Dr. Dorlens, nós não podemos esquecer da valorosa e grandiosa Polícia Penal, que também faz parte desse processo, responsável pelos atos de levar e, se for condenado, retornar para a prisão do réu. Não é verdade? Não, é verdade, mas especificamente quando o réu, né, quando o réu se encontra preso. Exatamente. Né, porque também o réu pode estar solto. Né, quando está solto, assim, é imprescindível. Em certos casos tem que redobrar e eles têm que se virar nos 30, porque dependendo do réu é complicado. Tirar uma pessoa assim de dentro de um presídio e transportá-la até um tribunal do júri não é fácil, não. O pessoal está de parabéns, né? Depois... São muito bem treinados. São muito bem Nossos treinados. Parabéns à Polícia Penal de Minas Gerais, no caso em espécie, né? O Tribunal do Júri ele é fantástico, já assisti muitos. Depois daquela fala inicial, da acusação, a defesa, a réplica, a tréplica, já está tudo muito acalorado. Depois dessa arte jurídica, expressamente, colocada à disposição de todos, é público, vem a tal da sala secreta. Eu penso que seja o momento de maior apreensão para todos ali, principalmente para o réu. Ali, os 7 jurados, como o senhor bem disse, que é o conselho de sentença, vão fazer o julgamento de tudo aquilo que foi exposto pela defesa, pelo Ministério Público, pela assistência de acusação, pelas provas materiais. O processo é visto, revisto, está à disposição. Aliás, doutor, o processo fica à disposição do corpo de sentença também, né, durante durante o trâmite. Assim que ele se manifesta interesse em olhar, pode. Fica ali à disposição. É legítimo isso, né? É legítimo. Compreendo. E a sala secreta, como é que funciona? E quem pode entrar na sala secreta? Secreta é secreta. Secreta é secreta. Mas o segredo é só de um, doutor. E lá tem mais de um. Secreto. Não, mas é interessante. Todo mundo tem essa curiosidade em saber como é a sala secreta. E a sala secreta só pode estar ali dentro o juiz, o promotor e o advogado. O réu não participa. O réu tem que ficar fora aguardando. Então, só essas pessoas que podem estar junto com o corpo de jurados ali. E ali entra um ou outro funcionário, os meirinhos, né? Entra ali para servir uma água, se estiver demorando, alguma coisa assim, mas só pode estar ali, senão dá nulidade na sentença. Esclarece aqui para o público da TV BH Web. O que o juiz fala na sala secreta? Então, o juiz ele só conduz. Ele é o presidente? Ele é o presidente, ele não fala nada, só se tiver, a gente está ali naquela adrenalina, ele faz as perguntas dele, ele expõe, né, os quesitos ali, e a votação ele vai acompanhando, e ele que é o presidente, ele que vem 2 caixinhas, uma de sim, uma de não, ele vai e abre as caixinhas e fala sim. As perguntas são essas, doutor? Não. Satisfaça a nossa curiosidade. Não, os quesitos são os quesitos apresentados pela defesa e a acusação, né? Então, aconteceu isso, vamos para a materialidade. Sim ou não? Se estão ali, é claro que é sim. Por quê? Porque realmente a pessoa morreu, né? Teve o crime, já está tudo... Materialidade, está ali, aconteceu. Aí todo mundo, sim, nunca que tem o não. E vai as outras perguntas, aquelas coisas assim que vão perguntar, dificultou, teve lá os quesitos, as qualificadoras. Vamos para as qualificadoras. Aí é 1, 2, 3, né? Conforme o caso, vamos julgar as qualificadoras. Ele lê a qualificadora ali, se teve isso mesmo, se foi uma traição, se foi uma emboscada, se foi aquilo. Então, vai, sim ou não, e fica só assim.
O jurado ele não responde, ele só pega e mostra, coloca no Em média, saquinho. são quantas perguntas? Não, as perguntas são de acordo ali, são... não passa de 7, 8, dependendo do que está ali, não é muita coisa não. Coisas Depois desse internas. episódio da sala secreta. Aí a gente já sai dali sabendo, né? Se foi isso ou não. Aí o juiz, aí é a parte do juiz. Ele dá a sentença ali. Togado. Aí vai ali, ele passa um tempo, né? Ele tem um tempinho para ele conseguir formular uma sentença, que a sentença tem que ser lida ali na frente do réu, né? Ou absolvitório, ou então condenatório. Então, aí ele vai ali, a dosimetria da pena, ela faz tudo ali direitinho e chama todo mundo novamente para o salão e dá o resultado do tribunal do júri, entendeu? Essa é toda a dinâmica de um tribunal do júri. É a dinâmica do tribunal do júri. Coisa legal, viu? Bacana. Tem muita gente que tem interesse em saber como é que funciona, em minúcias, a questão do tribunal, porque é muito interessante. Você está ali de frente de um juiz de direito, um corpo de sentença, 7 pessoas, um advogado de defesa, outros assistentes da acusação, da promotoria, do Ministério Público, se for o caso. Então, o Ministério Público também pede absolvição, se ele compreender que existem razões técnicas para absolvição, ou legítima defesa, por exemplo. Raramente, né? Mas sim. Mas existe a possibilidade. Mas sim, claro. Eu já participei de júris que o Ministério Público pediu absolvição, já participei, isso é até algo assim louvável, né? Porque tem um estrelato em cima disso, né? Então, há pessoas que, infelizmente, é assim. Eles contam, quantos júris você já fez, quantos júris você teve êxito, tanto da parte de defesa, como também dos promotores. Entre eles também, eles têm isso. Aquelas falam, hoje eu condenei fulano, não sei o que. Ele fala que foi ele, né? Mas o êxito foi dele também, né? Mas isso acontece, é coisa do ser humano, né? Ser assim. Mas também em tribunal do júri, eu já levantei e não é que aplaudi, mas dei os parabéns ao Ministério Público pelo comportamento. Porque se a gente for ver direitinho, é um ser humano que está ali. Se ele cometeu um erro ou não cometeu um erro, a família dele não tem que pagar por isso, não. Imagina que muitos promotores chegam, Jefão, na frente de pai, mãe, irmãos, família, filho, todo mundo, e chama ele de bandido, de tudo quanto é nome, que pode, né? Tudo quanto é nome, assim, na frente de pai, mãe, não respeita quem está ali. Isso é uma falta de respeito. Então, eu já participei de tribunal do júri, onde o respeito, assim, foi uma coisa bonita. E eu tive que, realmente, na hora que eu fui fazer a minha defesa... Não feriu a dignidade da pessoa humana, né? É verdade, a pessoa está ali para ser julgada, não é para ser humilhada. É totalmente esculachado, diferente. Não. Não, isso não. A família não tem culpa também do que a pessoa cometeu. Não está ali, sabe? Eu bato palmas mesmo para aquele promotor de justiça que respeita quem está ali do outro lado. Isso é bonito. Depois daquele bate-boca célebre entre a defesa e o Ministério Público, a hora que acaba tudo, vai tomar cerveja? Não, é igual o Atlético e Cruzeiro, né? Terminou o jogo ali, lá fora... Pela ordem, doutor Doris, não pode ser o América, não? Contra o Cruzeiro ou o Atlético, não tem problema. É a rivalidade, o América é um clube de paz, por isso que... o América é o América. É um clube de paz, tem que tirar o chapéu, sim, para os americanos e para o clube, que é um clube de paz. Torcida do América, aquele abraço, viu? Ó, americano, de coração. Olha... O bate-papo hoje está muito interessante, muito bacana com o doutor Dorlenes. Nós, da TV BH Web, estamos agradecidos pela presença dele aqui outra vez. Nunca nos negou, nunca se furtou a estar presente para fazer as elucidações do mundo jurídico, do mundo penal. Mas televisão tem um prazo e a gente tem que seguir por essa trilha. Doutor, muito obrigado outra vez pela oportunidade de tê-lo aqui conosco na TV BH Web, nossos telespectadores. O senhor Eu tinha até 2 perguntas aqui, uma lá de Governador Valadares e outra de Montes Claros, mas eu vou me reservar a condição de perguntar na próxima vez. E muito obrigado, senhor, e fica à vontade
para se dirigir aos telespectadores da TV BH Web, a TV do sucesso. Olha, o prazer estar aqui novamente, né? Obrigado pela franquia da entrada, né? Já me deixam entrar aqui. Então, assim, é magnífico estar aqui e eu estou aprendendo com todo mundo aqui também. É uma coisa bacana, instrutiva, né? Então, assim, quando precisarem de qualquer esclarecimento meu, com o maior prazer estarei aqui, tá? Com todas as dificuldades que a gente tem, né, trabalhando, mas o prazer ele é maior do que todas as dificuldades. Um abraço a todos aí. TV BH Web, onde vem informação, tá lá, Jefão. No ar, o programa O Seu Direito. Nos siga pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Aquele abraço. Deus abençoe enormemente.